E hoje trago para vocês uma caixa para canecas em homenagem ao Dia dos Pais. Trazemos também esse arquivo de imagem que contém duas imagens. Duas imagens significa poucas impressões e melhor precificação. Então eu vou começar adesivando essas duas páginas, porque vai ser uma caneca de porcelana tamanho G. Então ela tem peso e só o papel de 180 gramas não dá certo. E minha impressora não puxa mais do que 180 gramas. Eu não posso estar forçando para não danificá-la. Então eu adesivei essas duas folhas e vou recortar. Vou precisar de estilete para esses cortes mais finos, como o vazado das alças e também o vazado das laterais que vão encaixar o fechamento. Então eu vou recortando aqui. Todo o espaço da folha foi otimizado e nessa lateral, para ter uma aba mais larga, aba de fechamento, quando nós formos cortar, vamos aumentar mais um espaço branco e vocês vão ver quando eu começar a cortar nesse espaço de fechamento, certo? Olha só, tem essa marcação que eu estou mostrando, mas eu deixei mais alargada com a parte branca para dar mais firmeza essa caixa, por se tratar de uma caneca com mais peso. Olha, tem essa partezinha branca, mas ela vai ficar interna, não tem nenhum problema. E isso eu vou fazer dos dois lados para que ela fique mais firme ao passarmos a cola, né? Tem mais facilidade de dobradura, porque quanto menor a aba, maior o trabalho de fixá-la. Outra ideia também é colarmos com cola quente, né? A princípio eu fui colar com cola de silicone líquida, mas demora porque quando nós adesivamos esse papel fotográfico de 180 gramas, no outro de 60, então ele vai ficar mais firme, mais forte e vai dar mais trabalho. Então vamos vincar todas as marcações para facilitarmos, né, a nossa dobradura. Estou usando a própria tesoura, mas é bem interessante. Um cortador de unha é bem interessante, certo? Comprarmos aqueles cortadores de unha só para isso, aquela pontinha que tem, porque ela é mais grossa do que a ponta da tesoura. Não danifica o papel fotográfico. Então eu já estou aqui dando o vinco nessas partes. Todas essas partes vão ficar vincadas para depois nós passarmos o estilete para fazermos os recortes. Essa parte que eu estou vincando, essas abas finais, as inferiores, elas têm 4,3 centímetros, mas a lateral dessa caixa é 8,1. Então, eu já aconselho, né, porque eu já estou na prática. Vamos precisar de um reforço para o fundo dessa caixa. E esse reforço nós temos sobras da própria impressão. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos só recortar um retângulo baseado no tamanho dessas abas inferiores para dar o reforço, porque a caneca é pesada, por ser de porcelana. Então, eu já recortei aqui uma parte. Vamos recortar essa segunda parte, lembrando que vai ter aquela abinha de fechamento, deixando uma partezinha branca. Vamos dobrar essa parte superior, porque ao dobrarmos, nós já cortamos as duas partes de uma só vez. Essa parte que eu estou dobrando agora, que tem essa marcação vertical, branquinha, ela vai ser recortada, que ela é o encaixe das pontinhas do fechamento da caixa. Então, vamos vincar aqui as partes que vão ser dobradas. O aconselhável é vincar tudo que tem que ser dobrado, para na sequência já dobrarmos e colarmos. Então, essa marcação que eu estou fazendo agora é para facilitar esse recorte dessa parte vertical branca. Olha só, ela vai ser cortada de uma vez, que aí já corta os dois lados. E tem essas outras partes, que é da alça, que vão ser vazadas agora. Eu vou usar parte estilete e parte tesoura. Essa parte que eu vou usar agora o estilete, antes dela, é necessário vincar todo esse lado antes desse recorte, porque ela está sem essa marcação. Então, primeiro vai ser um vinco de um lado ao outro dessa parte. E depois é que nós vamos fazer esse vazado com o estilete. A ideia é
passarmos o estilete só na parte reta e essas partes que são arredondadas, finalizamos com a tesoura. Na parte que eu passei o estilete, eu já introduzo a tesoura para tirar os excessos e facilitar as partes arredondadas. E fazemos isso com todas as partes. Vocês perceberam que essa parte da alça, ela está bem extensa. Por quê? Para ela ter firmeza, quando dobrarmos no meio, ela vai ficar firme. É uma caixa que vai ficar com a alça firme, porque ela vai ter a dobradura. Então, estou só dando agora os acabamentos finais das partes arredondadas. Olha, veja que ela está bem extensa a parte de cima, porque ela vai ser dobrada, ela vai ser dobrada e colada. Essa parte desse corte lateral é só a parte horizontal que eu passei o estilete e a outra parte, quando dobramos, que eu não sei se foi filmada essa parte, corto os dois de uma só vez. Então, agora o visor frontal, vamos passar aqui o estilete nessa parte para facilitar, mas só para já dar espaço para a tesoura, que eu gosto mais de trabalhar com a tesoura. Então, essas partes mais finas é com o estilete mesmo. E assim finalizamos a primeira parte da caixa. Vamos organizar agora o visor. Costumo usar muito esse tipo de sacola porque ela contém um brilho. Essa aqui tem um lacre adesivo. E não abre ela no meio. Uso as duas partes para ficar mais firme. No olhômetro mesmo, eu vou fazendo o recorte com a tesoura. E depois eu fixo com cola de silicone líquido ou com fita durex, assim, que ao critério de vocês mesmo. Então, eu optei aqui pela cola líquida. Essa cola líquida para o fechamento da caixa não deu certo. Eu comecei a colar com ela, mas depois eu optei pela cola de silicone, porque fixa mais rápido. Já vou passando cola aqui nessa parte que vai ser dobrada. Olhe só como a alça vai ficar bem firme. E é um procedimento para os dois lados. O passo a passo dá a impressão que demora, mas é uma caixa muito rápida, muito prática. Ela é de modo fácil mesmo. Então, aqui eu já fechei, já passei cola, porque a princípio eu coloquei cola de silicone, como eu falei com vocês, e deixei a caneca aqui, mas depois não deu certo. Tive que colocar cola de silicone mesmo. Então, a caixa já está fechada. Vamos organizar agora o fechamento do fundo dessa caixa. Ela contém abas menores do que a largura, porque elas se complementam. E elas se complementam para elas completarem a largura da lateral, porque tem que ser igual, né? Só que eu precisei colocar um reforço da sobra mesmo, da impressão da parte que fica em branco, para dar mais firmeza, já que nós estamos tratando de caneca de porcelana. Então, eu fiz só um retângulo, não precisou nem medir, foi no olhômetro mesmo e deu certo. Vamos só finalizar aqui. Aconselho já colar diretamente com cola de silicone em bastão, porque ela vai colar logo, você não vai ficar perdendo tempo esperando que ela cole com a cola de silicone líquida. Caixa finalizada, vamos agora agregar a caneca. A princípio, eu pensei em colocar uma meinha, porque eu pensei, tudo a ver, a canequinha que pode tomar chá, pode tomar um cafezinho, e nos remete muito essa questão do frio, né? Ao tomar um chá na caneca, ao tomar um chocolate quente ou um cafezinho, mas a meinha tá lá no pé também aquecendo. Gostei muito dessa ideia. E, inclusive, eu vou fazê-la, mas vou optar também só pela caneca, para ser uma ideia de presente chamariz. E também para agregar em cestas a outras coisas, a colônias, etc. Então, uma meia ficou dentro da caneca e a outra ficou fazendo esse design da dobrinha para baixo. Olhem só a ideia. Essa meia que vai ficar introduzida na caneca, ela vai ser em forma de um rolinho, ela não vai ficar assim solta. É porque houve um corte na filmagem e não deu para mostrar para vocês. Então, ou com a meia ou sem a meia, em todo caso, a produção organizou essas gravatinhas
para serem colocadas nas canecas. Não vamos adesivar, a não ser a pontinha da gravata, como eu fiz aqui mostrando para vocês, porque algumas dessas canecas não têm imagem. Assim, vimos a necessidade de utilizar as gravatas. E eu amei essa ideia. Então, se você for optar em colocar a meia, a que vai ficar dentro da caneca vai ficar um rolinho, certo? Eu tinha colocado nessa, mas depois eu retirei para começar com esse presente chamariz só da caneca, para a precificação ficar melhor. E no caso dessa caneca com essa embalagem, eu vou vender de R$ 25. E se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative o sininho.